Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4. Mateus capítulo 5, verso 4, fala as bem-aventuranças. E nós vamos falar de uma delas nesta noite, que diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos sentar, irmãos. Quando lemos essa passagem bíblica, ela parece que o texto fala: bem-aventurado, feliz são os que choram. Mas eu faço uma pergunta para a igreja: quando choramos, é porque estamos tendo um problema, uma dificuldade, uma necessidade, uma perda. Será que é este choro que Jesus está se referindo aqui? Porque senão o texto fica assim: bem-aventurado aquele que chora quando perde, porque vai ser consolado. Tem até sentido, mas será que Jesus estava aqui ensinando exatamente isso? Nós precisamos ir naquele período, naquela época, para entendermos a linguagem que Jesus estava falando, para que povo Jesus estava falando e o que Jesus queria trazer de ensino para aqueles homens. Então nós precisamos entender que a palavra usada por Jesus aqui no grego, chorar, ela tem um significado muito amplo. Ela tem um significado de lamentar, prantear, chorar pelo morto, por uma perda. Para os irmãos terem ideia, é a mesma palavra usada quando Jacó recebeu a notícia dos seus filhos que José estava morto. Ou seja, a dor do pai naquele momento, houve o choro, ele pranteou, houve agonia, houve uma dor. Então Jesus está falando aqui de um termo forte da língua grega, que denota aqui nesse texto a palavra sofrimento. Então, quando o texto fala bem-aventurados que choram, está falando de um choro sofrido, de sofrimento. É um lamento. Não é um choro apenas de uma dor no coração que nos faz chorar, mas é um choro que ele é marcante, ele é profundo, e é sobre isso que nós vamos falar, porque o texto diz que esse tipo de choro, as pessoas que choram desta forma, serão consoladas. E aí, irmãos, abre-se um parênteses aqui para que nós possamos entender que hoje nós choramos por várias razões. Quem nunca chorou aqui por um problema, por uma necessidade, por uma perda? Quem nunca chorou aqui? E às vezes as pessoas choram pelo luto, choram por uma dor física, choram por uma decepção, choram por uma traição, choram por saudade, choram pela depressão, choram por amor. Tem gente que chora por tudo. Então, não é esse tipo de choro que Jesus está tratando. Jesus está tratando aqui duas coisas muito importantes. São felizes as pessoas que utilizam desse choro, porque elas serão consoladas. Ou seja, ele fala: quem age dessa forma é feliz e tem uma promessa, que é ser consolado. Então eu queria falar primeiro, irmãos,
o que esse choro não significa. Nós precisamos saber que há alguns tipos de choro que não significa o que Jesus está falando aqui. E o primeiro choro que nós vamos falar é o choro carnal. É o choro da pessoa que lamenta as perdas desta vida, as perdas materiais, a perda de alguma coisa que ele conquistou. É um choro carnal. E Jesus não está se referindo ao consolo aqui, à bem-aventurança aqui, dessas coisas, de um choro voltado para essa vida. Porque a palavra de Deus fala que a tristeza do mundo produz para si a morte. Então Jesus não está se referindo aqui de um choro. Quer ver um exemplo? Nabote, ele desejava a vinha. Os irmãos lembram dessa passagem? Que Nabote tinha uma vinha e Acabe desejava a vinha de Nabote. E ele insistiu por aquilo. Acabe chorou quando ele fez uma proposta para Nabote, e Nabote negou. A palavra de Deus fala que Acabe ficou triste, Acabe lamentou, Acabe chorou. Foi um choro carnal, porque ele queria algo e não conseguiu. Depois ele mandou matar Nabote e ficou com a vinha. Mas olha o resultado do choro. Não foi um choro que Jesus está se referindo aqui, não é esse tipo de choro, um choro carnal. Não é também, irmãos, um choro de remorso, um choro de desespero. Há choros, vou dar um exemplo de choro de remorso aqui. Judas fez o quê? Ele traiu Jesus. Quando Judas traiu Jesus, ele chorou, ele sabia o que ele tinha cometido. Judas, ele viu o pecado que ele cometeu, ele se entristeceu do que ele fez, ele confessou o pecado, ele se justificou, ele pediu que fosse considerado inocente, mas Judas foi condenado ao inferno. Ou seja, olha que coisa interessante, mesmo ele reconhecendo, mesmo ele sabendo o seu pecado, mesmo ele confessando o seu pecado, mesmo ele chorando, ele não chorou, e aí que é o segredo aqui, Judas não chorou o choro de arrependimento, Judas chorou o choro de remorso. É diferente se arrepender. Então Judas chora aqui, as lágrimas que Judas derrama aqui, não é uma lágrima de arrependimento, mas de remorso do que ele fez. Então o choro de remorso não é um choro de arrependimento. O choro, esse choro é um choro que você fala assim, eu tive remorso de fazer isso, mas não se arrependeu do que fez. Se tiver que fazer de novo, faria de novo. Então, esse choro, quando Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados que choram, não é um choro de remorso. Não é bem-aventurado aqueles que têm um choro de desespero. O choro de Judas também foi um choro de desespero, um choro que ele não foi um choro de arrependimento, mas foi um choro que ele se desesperou pelo que ele fez. Ele viu que naquele ato ele estava abrindo mão daquilo que Jesus tinha lhe proposto. Existe também um choro, que não é um choro que Jesus está falando aqui, é o choro do medo das consequências do pecado. E o choro da consequência do pecado é interessante, porque aquele que chora as consequências do pecado, ele não chora pelo ato do pecado, pela misericórdia de Deus na vida dele, mas ele chora pela consequência daquilo que vai acontecer. Ele lamenta mais a consequência do pecado do que se arrepender do pecado. E aí nós temos alguns exemplos na palavra de Deus que é muito interessante. Por exemplo, Caim matou Abel. E ali, Deus disse para ele assim, quando Deus castigou ele, ele falou assim,
É tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Ou seja, ele chora pelo castigo que recebeu, não pelo ato que ele cometeu. O castigo é lamentado, mas o ato praticado não faz diferença. Caim poderia falar aqui: olha, eu me arrependo de ter feito isso com meu irmão. Não, ele não se arrependeu, ele falou: o meu castigo, eu não posso suportá-lo. Ou seja, o castigo de Caim afligiu mais a ele do que o próprio pecado. Ele sentiu, ele chorou, não pelo fato do crime que ele cometeu, pelo pecado que ele cometeu, mas ele chorou pelo castigo que ele recebeu. E não é esse choro aqui, chorei porque Deus, pela consequência do pecado, você é bem-aventurado. Não vai ser bem-aventurado. Porque não é esse choro que Jesus está falando aqui. Chorar, irmãos, pelo medo do castigo, não traz o resultado esperado para a salvação. As lágrimas, elas precisam ter um objetivo. Essas lágrimas que Jesus fala nas bem-aventuranças, é uma lágrimas com um propósito, com um objetivo. Existe também o choro teatral. Alguém já ouviu falar, às vezes alguém vê uma pessoa chorando e fala assim, quem conhece a pessoa, fala assim, é lágrima de quê? Crocodilo. Você conhece aquela pessoa que faz aquele drama, que chora, mas daqui a pouquinho está fazendo tudo de novo. Aí quem não conhece fala, tadinho dele, né? Coitada, poxa vida. Mas quem conhece fala, vai fazer de novo. Ou seja, o choro teatral, ele não é esse choro que Jesus está falando aqui. Às vezes as pessoas hoje, elas acham importante esse choro teatral. Choro teatral não é santidade. Às vezes, quer ver o exemplo de choro teatral que tinha na época de Jesus? Os fariseus. Eles faziam um teatro, eles se mostravam tristes quando estavam fazendo jejum, para que todo mundo percebesse que eles estavam jejuando. Então era o coitado, chorando. Olha lá como é que ele jejua, como é que ele se santifica. Choro teatral. Os olhos estão molhados, mas o coração continua seco, endurecido. Então nós precisamos entender que esses tipos de choro não gera o consolo que Jesus está falando nesse texto. Então nós vamos ver, pastor, então que tipo de choro é esse que Jesus está falando? É um conjunto de coisas que para chegar nessa bem-aventurança, feliz aquele que chora assim. Primeiro deve ser um choro espontâneo. Não é aquele choro forçado, é o choro espontâneo. Quer ver um exemplo de choro espontâneo? No Evangelho de Lucas, capítulo 7, diz que uma mulher chegou por trás de Jesus, chorando, começou a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos, beijou os pés e ungiu com um perfume. Ou seja, esse choro foi espontâneo. Não foi um choro teatral. Há o choro também, e esse, irmãos, eu quero que nós frisamos bem esse choro, que talvez não seja conhecido. É o choro pelos nossos pecados. Você precisa entender, nós precisamos entender que nós somos o quê? Pecadores. Existe em nós a natureza do pecado. Existe. Qualquer um de nós aqui, se abrirmos mão do Espírito Santo, nós vamos cair no pecado. Nós vamos pecar. Então, o que Jesus está mostrando, ensinando aqui, é que essa bem-aventurança, feliz, é aqueles que choram, e o choro de dor, o choro de lamento,
por ter cometido pecado, pelo pecado. É o choro do arrependimento. É o choro não pela consequência do pecado, mas pelo ato do pecado. É o choro que fala assim, eu errei, eu falhei. E é aquele choro que me leva ao arrependimento, de olhar para Deus e falar, eu não sou merecedor de ti. O homem precisa ter consciência disso. Quando Deus confrontou Davi, ele se arrependeu do pecado que ele cometeu. Mas é interessante que Davi, diferente de outros, ele não chora pela consequência do pecado, mas ele chora pelo ato que ele fez. Aí está a diferença. Davi diz assim lá no Salmo 51, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele sabia da natureza pecaminosa que ele tinha, ele sabia da limitação dele, ele sabia que se ele não estivesse firmado em Deus, ele pecava em todo o tempo. E quando ele pecou, ele falou, tem misericórdia de mim, ó Deus. É o choro do arrependimento, é o choro, eu não quero fazer mais isso. É o choro que agrada a Deus. Davi poderia dizer assim, Senhor, a espada está sempre diante de mim. Isso é consequência do pecado. Mas não foi isso. A ofensa contra Deus feriu mais do que o juízo de Deus. Presta bem atenção, a ofensa contra Deus feriu mais a Davi do que a consequência do pecado. E isso é importante. Você precisa entender que todas as vezes que nós pecamos, nós estamos fazendo uma ofensa a Deus e ao Espírito de Deus. Nós cometemos isso. Essa ofensa vai contra Deus. E é esse choro de arrependimento, de ofender a Deus, que Jesus está falando aqui. É bem-aventurado aquele homem, aquela mulher que chora, que lamenta, que sente dor, quando sabe que pecou e ofendeu a Deus. É isso que está sendo dito aqui. Nós precisamos entender, irmãos, que o pecado, ele faz separação entre homem e Deus. Por isso que nós devemos chorar quando pecamos e reconhecer o nosso pecado. Nós não podemos viver uma vida em que eu peco e eu tento esconder o pecado. Eu vou esconder o pecado que ninguém vai saber, mas Deus sabe, Deus conhece todas as coisas, Deus vê todas as coisas. E às vezes você começa a querer viver uma vida de você esconder isso, mas você pode esconder de muitas pessoas, mas de Deus não se esconde. E o pecado, ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. Ele faz separação. A palavra de Deus diz em Atos 7:51 assim, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também fazei vós. Ou seja, o homem que vive pecando e escondendo o seu pecado, o seu coração é endurecido, a tal ponto de ser separado de Deus, de se distanciar de Deus. O pecado foi algo que é contra a natureza de Deus. Não é algo, pecado não é santo, não existe pecado, pecadinho, pecadão, existe pecado. Deus é santo, é um atributo de Deus, e o pecado é imundo. Então, se eu peco contra Deus, eu estou hostilizando, eu estou desprezando todo o projeto de Deus para a minha vida. A palavra pecado, ela tem um significado de rebelião. Toda vez que o homem peca, se rebela contra Deus. Não tem meio termo.
Agora eu pergunto, nós devemos chorar pelo pecado, por aquilo que cometemos? Porque se nós não o fizemos, é como se agíssemos como ingratos diante de Deus. Ser cristão, irmãos, vai muito além de frequentar cultos. Ser cristão vai muito além de cantar louvores. O ato de ser cristão, nós precisamos levar em conta todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós precisamos levar em conta a graça maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos levar em conta essas coisas. E hoje nós vivemos num mundo que quer, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Mas quando eu tenho que ir a Deus, eu não posso. Quando que eu tenho que orar, eu não posso. Quando que eu tenho que ler a palavra, eu não tenho tempo. Quando eu tenho que jejuar, eu não consigo. Nós sempre queremos, Deus me dê isso, Deus me cura, Deus opera, Deus liberta, Deus me livra. Nós sempre queremos que Deus traga, mas quando você não é íntimo de Deus e você não busca uma intimidade com Deus e você peca, você está hostilizando, você está desprezando todo o propósito de Deus. Sabe o que é desprezar o sacrifício de Jesus? É o ato de não chorar pelos pecados que cometemos, de não se arrependermos. Tem um pastor que ele diz que quando Jesus fala de bem-aventurados os homens que choram, ele está falando de um choro de arrependimento do pecado e valorizando o sacrifício de Cristo na cruz. E ele diz que quando pecamos e não choramos o arrependimento, nós pecamos contra o sangue de Cristo, nós pecamos contra a graça, nós pecamos contra o Espírito, nós pecamos contra o projeto. E aí ele faz uma pergunta: não deveríamos nós chorar quando pecamos? Não deveríamos nós chorar não pela consequência do pecado, mas pelo ato praticado? Não um choro teatral, porque eu estou na igreja, hoje eu vou chorar. Aí quando a gente vê, quando a pessoa da mídia vem, procura alguém chorando, a pessoa, depois está lá fora fazendo tudo de novo. Não é esse choro. O pecado, ele é contra o amor de Deus. E olha que coisa interessante. Quando nós pecamos e não se arrependemos, nós estamos dizendo que o pecado contra o amor de Deus é pior do que o pecado dos demônios. Como assim, pastor? O pecado contra o amor de Deus, o que é o amor de Deus? Foi enviar seu filho a morrer na cruz por mim e por você. Você e eu não merecíamos, mas ele, num plano eterno, ele deu o seu filho para resgatar, para pagar a nossa dívida do pecado, para nos alcançar. Esse é o amor de Deus. E é interessante que o pecado contra o amor de Deus é pior do que o pecado de demônios. Sabe por quê? Porque aos demônios jamais foi oferecida a graça. Aos demônios jamais foi oferecida a salvação. Mas a você e a mim foi dado gratuitamente. Nós precisamos entender isso. Precisamos olhar para dentro de nós e entender que o que Deus me ofereceu é algo grande. E eu preciso estar atento. E aí eu pergunto, nós não deveríamos chorar pelos nossos pecados? Quando Jesus fala bem-aventurados que choram, ele está se referindo àqueles que choram
pelos pecados. Quando nós choramos pelos pecados, Deus tem coisas excelentes para nós. O pecado nos priva de comunhão com Deus. Mas quando nós se arrependemos, nós encontramos a luz, nós encontramos a paz, nós encontramos a comunhão. É isso que a gente precisa entender. As lágrimas do arrependimento são como águas do Jordão. Elas nos purificam, elas limpam. A água do Jordão, você fala, mas Jordão, vai lá, mergulha 7 vezes e ficou curado da lepra. Quando nós se arrependemos do pecado, se derramamos diante de Deus em arrependimento, em pranto, em dor, Senhor, o Senhor não deveria ter feito isso, eu não deveria ter agido assim, eu não deveria, o arrependimento, a dor, isso purifica o nosso coração. Eu quero dizer que a Bíblia fala da serpente. A serpente, ela tem um veneno. E o veneno dela, foi Deus que colocou. Ele ainda é medicinal. Agora, o pecado, o diabo colocou no pecado um veneno que é mortal. E aí é interessante que Pedro, quando ele vê Ananias, e Ananias tinha escondido, né, ele e a esposa falaram assim, vamos esconder isso aqui, vamos falar isso, né? Quando chegaram para ofertar, Pedro falou assim para Ananias, Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para você mentir ao Espírito Santo? Veja que o pecado ali em Ananias, a brecha que ele deu, o pecado cresceu dentro dele. Nós precisamos tomar cuidado que a natureza do homem, ela é pecaminosa. A natureza do homem leva o homem a pecar e não se arrepender. Vivemos em uma sociedade que não chora pelo pecado. Pelo contrário, se alegra em pecar. Não chora. E eu quero dizer para você que se não houver um choro de arrependimento, você não é bem-aventurado. Você não é feliz. Nós vivemos em um momento, em um período em que a sociedade se tornou individualista, materialista. Ela pensa no agora, ela pensa no hoje, ela não pensa mais no próximo, ela não pensa mais no irmão, ela não pensa mais em ninguém, pensa em si só. Irmãos, vocês irmãos já perceberam, vou dar um exemplo aqui. Você vê um acidente na rua, qual é a primeira coisa que a pessoa faz quando vê um acidente na rua? Ela pega o celular, está assim, ó. Ó, o que aconteceu aqui agora? Às vezes, nem ligar para a emergência, liga. Primeiro tem... Por quê? É o individualismo, é o primeiro que viu. Aí sai postando isso. Esse mundo está assim hoje. Em 1740, um evangelista chamado David, ele escreveu no seu diário a seguinte frase: em minhas devoções matinais, minha alma se desfez em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade. Você sabia que você é mau? É sua natureza? E que todos os dias nós precisamos orar a Deus e pedir a Deus que o Espírito de Deus não seja retirado da nossa vida, que nossos olhos estejam postos em Ti, que os nossos olhos estejam firmados no Senhor, que a nossa mente esteja firmada no Senhor. Nós precisamos orar a Deus todos os dias pedindo isso, porque senão o pecado nos domina.
Agora nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos usar melhor as lágrimas para sermos consolados. O choro pelo pecado, ele é uma evidência da ação da graça de Deus na nossa vida. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, nosso erro, a nossa fragilidade, é o primeiro sinal de um novo nascimento. É o sinal de uma nova criatura. É um sinal de transformação. É quando nós reconhecemos a nossa fragilidade. É quando nós reconhecemos a nossa falha. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada sem o Senhor. Nós não podemos deixar que o nosso coração seja um coração de pedra, duro, endurecido. A palavra de Deus fala: não endureças o vosso coração. Nós precisamos de um coração quebrantado, que se derrete diante de Deus, diante das nossas falhas. Aqueles que nascem do Espírito têm um coração quebrantado. O coração é quebrantado ali para que o homem possa reconhecer o seu estado, a sua fragilidade. O choro que Jesus está se referindo aqui é um choro que produz alegria. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Irmãos, ser consolado por quem? O choro que está se referindo aqui, ele está prevenindo. O chorar pelo pecado agora previne o choro do inferno depois. Porque hoje você vai chorar pelo arrependimento, pelo pecado, para ser transformado. Se não chorar hoje por isso, amanhã o homem está chorando por um juízo, por uma condenação. Qual o choro que você prefere ter? Porque o inferno também é um lugar de choro e ranger dos dentes, diz a palavra de Deus. Você prefere que Deus recolhe as suas lágrimas, como diz a palavra lá em Salmos, se não me engano, 56, ou você prefere o choro no inferno? Agora, a palavra de Deus fala que, em Lucas 6, 25, diz assim: ai de vós que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Hoje nós vivemos numa sociedade que servir a Deus é até careta. Não, você não pode fazer isso porque tu é crente, você não pode vestir isso porque você é crente, você não pode fazer isso porque você é cristão. Não. Não é porque eu não posso, é porque eu escolhi servir a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma. É uma escolha que você fez. Existem alguns obstáculos nessa caminhada para impedir o choro do arrependimento. O primeiro é quando o homem ama mais o pecado do que a Deus. Quando ele busca no pecado a alegria para essa vida. E o amor do pecado te mantém longe de Deus. Um outro perigo do choro que não é de arrependimento é a presunção da misericórdia de Deus. É a presunção de que eu errei, vou pedir perdão, Deus vai me perdoar, amanhã faz de novo. E aí, irmãos, haverá um dia um juízo. E aí, como diz lá em 2 Pedro 2,9, diz assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Haverá um dia de juízo. Mas bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro de arrependimento, ele gera a cura da alma. O choro de arrependimento, ele cura as feridas. O choro de arrependimento
são conforto e alegria. O choro de arrependimento nos leva ao céu. O choro de arrependimento faz com que nós sejamos consolados. Eu quero convidar a você hoje a refletir na sua vida como cristão. Você pode falar assim, pastor, mas eu não peco. Já pecou, porque nós somos pecadores. A pergunta que eu quero fazer para você hoje: você tem se arrependido? Você tem chorado esse choro? Você tem colocado a sua vida diante de Deus e derramado as lágrimas diante de Deus de arrependimento? Você tem se entristecido quando faz algo que você sabe que é errado e chora aos pés do Senhor? Ou você tem achado isso algo natural nesse mundo? Ou você está achando que a presunção de misericórdia de Deus vai te salvar? Deus é bom em todo tempo, mas Ele é justo e juiz. Nós precisamos entender, irmãos, que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. As lutas, as pelejas, o mundo está muito difícil. E nós não podemos deixar passar o que Deus tem preparado. Nós não podemos abrir mão da graça de Deus. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus proporcionou a mim e a você. Jesus Cristo pagou um preço na cruz do Calvário. Quando Jesus está dizendo isso aqui nas bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, é a dor, é o lamento pelo pecado que cometemos. Esse choro, você vai ser consolado. Não é outro choro que Jesus aqui está falando. Vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar você a orar ao Senhor, a fechar os seus olhos e ter um momento de intimidade com Deus. Eu não sei quanto tempo tem que você não ora falando com Deus das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados. Não sei quanto tempo que você está com o coração endurecido e que parece que Deus não está falando mais com você. Eu quero dizer que se você não está sentindo mais a presença de Deus na tua vida, se você está se sentindo angustiado, abatido, é necessário que você chore diante de Deus o choro do arrependimento. Não um choro encenado, não um choro teatral, não um choro carnal, mas um choro que demonstra a tua fragilidade, o teu pecado. Um choro que diz para Deus que nós não somos nada, nós não somos merecedores. Um choro que diz para Deus o quanto nós somos pequenos diante de tão grande amor pela nossa vida. Um choro de arrependimento por aquilo que falamos, agimos, pensamos. Nós precisamos se rasgar diante de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração e chorar. Quanto tempo tem que você não acorda pela madrugada, dobra o teu joelho e chora diante de Deus? Salvação é algo muito sério, irmãos. Feche os seus olhos. Ouça esse louvor. Não entendo o meu próprio agir. Fale com Deus nessa hora. Sem tua graça, o que
pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina Aleluia. Espírito sobre a carne. Aleluia, Senhor. Santo és o teu nome, Então Senhor. liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia, Senhor. Reina Santo és o teu nome, o Senhor. Espírito sobre a carne. Que você nesta noite possa pedir a Deus que o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida possa dirigir a tua vida. Espírito sobre a carne. Aleluia, Senhor. Santo és o teu nome. O maior inimigo talvez seja você mesmo. A sua razão, a sua maneira de pensar, a dureza do teu coração. Eu não abro mão de ser assim.
Eu quero te convidar mesmo a você pedir a Deus, de rasgar o seu coração, de chorar, para que você seja consolado naquele grande dia. Como foi cantado aqui, liberta-me de mim, Senhor. Nós precisamos disso, de ser liberto da nossa razão, liberto daquilo que eu acho, que eu penso, mas que eu seja um instrumento na mão de Deus. Senhor, toma nas tuas mãos as nossas vidas, Senhor.